Olá, querido amigo, querida amiga, está pronto para mais um estudo? Seguimos estudando a lição desta semana, vendo a face do ourives, e hoje nós vamos aprender um pouquinho com algumas histórias, algumas parábolas contadas por Jesus um pouquinho antes da sua crucifixão. O título da lição de hoje é As Últimas Palavras de Jesus. Dizem que aquilo que nós, ou aquilo que as pessoas, melhor dizendo, falam antes de sua morte, são as palavras mais importantes. E isso é verdade na vida de Jesus. Um pouco antes de morrer, ele deixou preciosos ensinamentos que são importantes para todos nós, desde os primeiros ouvintes, quando eles ouviram essa história, e como essas histórias chegaram até nós hoje, ensinando coisas importantes para todos nós. Tendo em mente o tema da lição dessa semana, queridos, que o desejo de Deus é restaurar, portanto, a sua imagem em nós, que as pessoas possam ver a face do ourives em nós, como aquela historinha na lição do sábado que conversamos, nós vamos perceber juntos agora, através dessas parábolas contadas por Jesus, algo muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Ele contou algumas parábolas, elas estão registradas ali no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida por todos nós, e aquela parábola também onde se separa as ovelhas dos cabritos, né, os bodes das ovelhas, que é uma história que você conhece muito bem. Qual é o sentido aqui da prova, da aflição, da provação? Eu encontro nessa parábola que a prova aqui, a provação, está relacionada ao tempo. Na parábola das 10 virgens, nós encontramos a expressão "e tardando o noivo". E na parábola da separação ali entre as ovelhas e os cabritos, ela começa dizendo assim, "quando vier". Então nós encontramos aqui o aspecto do tempo. E eu tenho certeza que você tem esperado Jesus voltar. Eu tenho certeza que você gostaria que Jesus já tivesse voltado. E eu acredito que você, como eu, muitas vezes pensa também que está demorando muito. E o tempo é uma aflição, mas tem como objetivo nos moldar também. Falando da parábola das 10 virgens, eu compartilho com você mais um texto inspirado, escrito pela irmã White, no livro Parábolas de Jesus, Parábolas de Jesus. Na página 408, nós lemos assim, eu quero compartilhar com você. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava a diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam a sua aparição. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouvir o clamor, "aí vem o esposo", sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Você prestou atenção nessas palavras? Que coisa importante nós encontramos aqui no ensinamento desta parábola das 10 virgens. O tempo de tardança, que é algo que causa sofrimento para nós, não deve ser tomado como algo assim, Deus esqueceu de mim aqui. Não, ele é um tempo de preparo. E durante esse tempo de preparo, queridos, Deus nos concede o seu Espírito, e ele é representado aqui na parábola como a lâmpada que ilumina. Mas esse preparo para a volta de Jesus tem a ver com o nosso caráter, a transformação do nosso caráter na nossa vida. Portanto, enquanto Jesus não vem, nós precisamos permitir que o Espírito molde a nossa vida, transforme o nosso caráter. E esse tempo de tardança tem ou deve ser utilizado para isso. Na segunda história que nós encontramos aqui na lição, que nos fala da separação entre os bodes e as ovelhas, é nos mostrado, queridos, algo muito importante. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras que realizamos
mostram se nós fomos salvos ou não. Aqui nós encontramos dois grupos de pessoas. Um grupo que pensou ter algo feito para Deus, ou pensou que fez algo para Deus, e um grupo que nem percebeu que fez essas coisas. O primeiro grupo é surpreendido quando diz assim que Jesus não os conhece. Mas, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor cego, nu, com fome, com sede, enfim? E ele diz assim, quando vocês deixaram de fazer para essas pessoas, para os meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. O outro grupo, Senhor, mas quando foi que a gente te deu comida, que a gente foi visitar o Senhor preso? A gente não lembra de nada disso. E ele diz assim, quando vocês fizeram para os meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então aqui, queridos, nós percebemos que importar-se com os outros faz parte da verdadeira religião. Um outro ponto que nós percebemos também, queridos, aqui nessa história, é que a essência da verdadeira religião, ela é mostrada, ela é vista na nossa vida. Portanto, em meio às provações da vida, em meio à provação da demora, nós precisamos cuidar dos outros, como Jesus cuidava. Nós precisamos entender que esse tempo de tardança foi nos deixado. E parece que é uma coisa muito ruim. É claro que nós queríamos já estar no céu, com certeza, na eternidade, mas é o tempo que Deus nos deixou para nós mostrarmos através do nosso serviço que nós estamos permitindo que o Espírito transforme a nossa vida, o nosso caráter. Portanto, meus amigos, vamos permitir que o Espírito de Deus haja poderosamente na nossa vida. Pense nisso nesse dia. Nos encontramos amanhã novamente. Que Deus te abençoe.